Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todos. É com uma alegria que eu venho compartilhar com vocês aqui um pouquinho da palavra de Deus. Já, na verdade, é só um, um aquecer do coração de vocês sobre aquilo que Deus vai ministrar nos pequenos grupos, nas células, durante essa semana. Essa semana que a gente vai falar sobre capacitados para amar e servir, né? Deus tem nos dado um tempo de avaliar e perceber a importância do significado da nossa vida, da nossa existência como igreja, numa comunidade onde a gente participa não só para assistir, mas para conviver e edificar uns aos outros, né? Então, o assunto de hoje é esse. Que Deus possa abençoar vocês com esse tempo, né? E encontrar vocês em paz e alegria, né? no coração de vocês. Bom, a questão da edificação é uma questão muito importante porque está intrinsecamente ligado à construção da ideia de igreja, né? A igreja, vocês lógico já sabem, a igreja não é o lugar onde a gente se encontra, mas a igreja é uma construção do Senhor nas relações e nas edificações mútuas. A igreja tem uma missão de nos edificarmos mutuamente, de nos juntarmos e nos edificarmos mutuamente. O texto de Pedro, né, de 2 Pedro, que diz que nós somos aqueles tijolos, aqueles componentes, aquelas pedras que estão alinhadas com Jesus, que é a pedra angular. Nós somos assim tijolos nessa edificação, pedras nessa edificação como casas vivas. E lógico que quando nós falamos em edificação, a gente tem que lembrar que existe uma intencionalidade nisso, né? As coisas não são por acaso, a igreja não acontece por um acaso. Não é uma casualidade, existe intenção, existe propósito, né? Os nossos encontros, as nossas comunidades, a igreja que Deus redimiu e nos uniu e nos fez viver nesse tempo, é uma igreja que tem uma missão, que tem um propósito, e por isso tudo é feito com propósito. A edificação é alguma coisa que se faz propositalmente, né? Essa ideia de cuidar e fazer crescer, né, parece que foi delegada aos pastores e líderes, né? Essa função é de pessoas capacitadas especialmente para isso, né? Na verdade, quem é a responsabilidade de cuidar e de gerar e de cuidar? A gente precisa lembrar que ovelhas geram e amamentam ovelhas, né? A natureza é que todos nós sejamos responsáveis pelo cuidado e pela nutrição das demais pessoas. Esse é uma responsabilidade que está intrínseca a todo cristão, né? Então, Deus nos chama para que a gente possa gerar e cuidar. Essa é a natureza da gente. Não é delegada para especialistas no assunto. Lógico que pastores, né, existem responsabilidades específicas, existe até um chamado específico, mas não é nesse nível que a gente quer pensar. A gente quer pensar na nossa vida diária, simples e real, né, de cada um, vendo com singularidade cada pessoa e cada comunidade, como ela subsiste e existe. Para que o cuidado fosse feito por qualquer um de nós, dada essa responsabilidade, Deus, o Espírito Santo, nos deu dons e ministérios para que a gente possa viver e cuidar uns dos outros, não é isso? O Espírito Santo é que dá isso à igreja, que faz isso como lhe apraz, né, como ele quer, de maneiras que a igreja seja edificada. Então, é isso que acontece conosco. O texto de Efésios
capítulo 4, versículo 11 a 16, eu gostaria de ler aqui para vocês, e aliás eu quero estimular que vocês leiam o texto nas células, numa Bíblia NVI de preferência e tal, uma linguagem onde todos possam compreender cada palavra, cada significado, para que o Espírito Santo também possa fazer ação na alma da gente, né? Então, olha só o que o apóstolo Paulo diz para nós. Eu vou ler numa linguagem na Bíblia Mensagem. Ele diz assim, olha: ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Essa linguagem é ótima, porque a gente consegue degustar melhor o texto, né? Ele está dizendo que Deus deu para a igreja, ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E você pode pensar assim, mas eu não me vejo como nenhum desses ministérios. Eu não sou nem apóstolo, eu não sou um profeta, não sou um pastor, né? Não sou. Mas se você observar o versículo 12, ele vai dizer assim, olha, ele fez isso com o fim de que os santos fossem aperfeiçoados, treinados, capacitados para servir a igreja, para que a igreja cresça, para que a gente alcance a maturidade. Então, lógico que os que têm dons e ministérios específicos, eles vão fazer com que nós sejamos treinados para desenvolvermos o ministério e podermos crescer juntos. Não é um crescimento só dos pastores e mestres, esses que vão, não. Toda a igreja vai crescer sendo abençoada ou sendo treinada por esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e tudo mais. Então, é o Espírito Santo que dá isso com o fim de aperfeiçoar os santos. Deus deu dons à sua igreja, deu a mim e a você, a cada um de nós. Deus, o Espírito Santo, capacita e dá dons a fim de edificar a sua igreja. Né? O apóstolo Paulo fala, olha, são todos braço, todos são orelhas? Não. Todos são o nariz? Não. No corpo de Cristo, logicamente, cada um desempenha uma função e é o Espírito Santo que vai conduzindo a gente para que a gente, por mais simples que possa parecer, mas é essencial na construção, no adorno dessa igreja, da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Todos nós compomos um quadro maravilhoso, um quadro singular da igreja de Cristo. Então, os dons são dados pelo Espírito Santo para que a igreja seja edificada e nós cresçamos e sejamos maduros na fé e na experiência e no conhecimento de Deus. Não é verdade? Então, os dons precisam ser utilizados. Você precisa ter consciência dos seus dons. E é importante que você identifique o seu dom. Como a maneira de identificar um dom? Usando, experimentando. E, aliás, o ambiente do pequeno grupo, o ambiente da célula, é um ambiente perfeito para isso. É um ambiente seguro, é um ambiente de afeto, é um ambiente onde as pessoas que estão ali estão para te incentivar e para reconhecer e para edificar você também. Então, os dons são dados a nós, a cada um de nós, pelo Espírito Santo, que nós precisamos exercitar, experimentar, perceber à medida que nós usamos. Então, eu quero aqui, nessa palavra, estimular você
a usar os dons, a experimentar o dom de curar, ore para o enfermo. Ordena a cura, ministra a cura. E você vai vendo essas... à medida que o Espírito Santo for se manifestando, as coisas forem acontecendo, você vai confirmando os seus dons. A comunidade vai confirmar isso. A tua própria célula, o teu próprio pequeno grupo vai confirmar isso. Se é dom de palavra de sabedoria, experimenta, fala aquilo que o Espírito Santo que você está percebendo no coração, e todos vão ajudar você a compreender isso. Porque é o Espírito Santo que dá. A importância disso não é a pessoa que tem o dom. A importância disso é a comunidade. São as pessoas serem edificadas. Um ao outro ser efetivamente acontecer. Nós podermos contribuir no crescimento de outras pessoas. É por isso que quando nós falamos assim, poxa, você não foi à célula, nós perdemos, é que a pessoa que está ausente, na verdade, ela deixou de contribuir com a edificação da gente, né? É um paradigma diferente. Normalmente a gente diria, não, você não foi à célula, você perdeu, porque a célula foi uma bênção e tal. Mas na nossa compreensão, não. Quem perde somos nós, porque perdemos alguém que pode nos edificar. E a gente, quando fala sobre isso, a gente fala sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa está capacitada pelo Espírito Santo a edificar o outro, né? A ser usado pelo outro para ser edificado. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17, ele diz assim, olha, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o elo perfeito. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecido, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Esse texto ele é bem enfático sobre a necessidade de nós mudarmos a nossa mentalidade egoísta, egocentrizada, né? Egocentrizada, para uma mentalidade no outro, para uma mentalidade em servir, em se ofertar. Ele traz a ideia de que nós vivemos para o outro. O que fazemos é para o outro. É de bondade, de misericórdia, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suporte uns aos outros, né? De perdão imediato, um perdão do tipo, assim como Cristo, assim como o Senhor perdoou a gente deve perdoar, tá? Logicamente parafraseando o texto do Pai Nosso, que Jesus diz, e Mateus registra lá no capítulo 6, ele está dizendo que a essência da nossa vida está na relação com o outro. A essência da manifestação do reino de Deus, dos dons do Senhor, da nossa maneira piedosa de viver, está essencialmente uns aos outros. Porque ele diz assim, olha, porque o amor é aquele elo que efetua todas essas coisas. É o vínculo da perfeição, como a outra versão diz, né? Então nós precisamos de, na verdade, o que opera nas nossas comunidades é o amor. O amor é que vai fazer com que nós nos unamos e possamos servir uns aos outros. Não como um bisbilhoteiro da vida alheia, não como um palpiteiro da vida do outro, né? Não como aquele que tem resposta para solucionar os problemas dos outros. Não é essa a ideia.
a ideia é que nós sejamos capazes de edificarmos uns aos outros, compartilhando um amor, um afeto genuíno, entranháveis afetos de misericórdia, assim que ele fala no texto, né? Para que a gente possa experimentar essa bondade do Senhor, a paz do Senhor, que estabelece todas as coisas, né? Que nós somos, temos direito, né? Ela que arbitra no meio da gente, né? E assim a gente pode crescer e ser edificado. Bom, parece que amar e servir está no DNA, num contexto da gente. Nós somos salvos, não é só para sairmos da zona da condenação. Isso é uma verdade. Mas a outra verdade também inserida nesse contexto de salvação é: nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para sermos oferta. Né? Paulo, antes de ser salvo, ele era matador, ele era quem matava. Depois que ele foi salvo, ele passou a ser um que passou a dar a vida, né? Então ele saiu quando ele foi salvo, ele passou a ser servo do Senhor, servo uns dos outros, servos da igreja, como ele mesmo se identifica nas suas cartas. Jesus nos salvou para servirmos uns aos outros, e assim edificarmos uns aos outros, e assim a igreja cresça, e se manifeste os dons, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus na nossa vida, nos nossos encontros. Assim, eu enfatizo que isso é muito, principalmente para os pequenos grupos, porque a partir daí vai se refletir num grande grupo. Muitos dons e talentos são incapazes de se manifestarem ou serem usados para edificação numa igreja, num grande grupo. Mas no pequeno grupo, todos eles são acessíveis e estão à disposição para a gente. Então, amar e servir faz parte da nossa vida, do nosso DNA. A gente precisa ser intencional nisso, né? E a palavra vem nessa dimensão de trazer uma intencionalidade naquilo que nós fazemos. Compreendermos, discernir o corpo faz parte para esse processo. Discernir o corpo nos insere, né, nessa compreensão de que nós vivemos para amar e servirmos uns aos outros. Né? E a vida em pequeno grupo propicia isso, possibilita isso, e é maravilhosamente abençoada por Deus nessa trajetória. Eu oro para que essa minha contribuição possa ser uma palavra do Espírito Santo na vida de vocês, o Espírito Santo possa traduzir tudo isso e que vocês sejam assim ricamente abençoados, plenamente de alegria, o coração de vocês sejam cheios. E é isso, a paz do Senhor para vocês, Deus abençoe de verdade. Amém.